Continuando a responder ao nosso querido Cairós. Cairós, hein? É um nome difícil, eu tenho uma dificuldade. Olha, você viu que no vídeo anterior eu errei o seu nome. Vê se põe o teu nome de verdade, rapaz. Para de andar escondido. Ou você está devendo por aí. Veja bem, você escreveu. Cairós escreveu: devemos pregar respeitando a cultura das pessoas? E ele mesmo responde. Ou seja, se preocupando com quem vai achar bom ou não o que está sendo pregado? E ele responde: leia o que Jesus falou para aqueles que não estavam gostando da sua pregação em João 6,67. João 6,67, Jesus diz o seguinte, falando aos seus discípulos: porventura quereis vós também retirar-vos? Cairós, presta atenção. Você precisa examinar o contexto para fazer a sua interpretação. Não é simplesmente pegar um verso aqui e aplicar para tudo na vida. Você precisa prestar atenção no contexto para saber qual a intenção do Espírito Santo ao inspirar o autor, que foi João, evangelista, o autor escrever aquilo que ele escreveu. E se você examina o contexto, Jesus está falando sobre comer da sua carne e beber o seu sangue numa linguagem figurada. No dia seguinte, o povo já o estava procurando, porque queriam mais pão. Queriam que o Senhor multiplicasse pão novamente. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Veja, nas instruções da ceia do Senhor, ele tomando o pão, o partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. E nesse verso, quando ele diz: e quem crê em mim nunca terá sede, também é uma referência ao seu sangue derramado na ceia do Senhor, simbolizado pelo vinho. E os judeus, ao ouvir esse discurso do Senhor Jesus, eles já estavam apavorados, sem compreender, escandalizados, e murmuravam entre si, porque o Senhor Jesus dizia, na sua mensagem: eu sou o pão que desceu do céu. E eles murmuravam, porque diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci dos céus? Bem, aqui, avançando no seu discurso, Jesus fala então claramente a respeito do seu sacrifício expiatório na cruz. E ele diz aos judeus: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terei vidas em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora preste você bastante atenção. O ensino do Senhor Jesus é este: quem come da sua carne e bebe o seu sangue tem a vida eterna. Não é vai ter a vida eterna, vamos ver se vai ter a vida eterna, quem sabe tem a vida eterna. Nada disso. Ele fala claramente: quem crê tem a vida eterna. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, quer dizer, depende desse sacrifício para viver, tem a vida eterna. E Jesus prometeu: eu o ressuscitarei no último dia, para entrar na sua glória. Veja, ele não falou em batismo, ele não falou em firmeza, fidelidade, boas obras.
pertencer a um sistema religioso, a uma igreja. Em absoluto, ele não falou em nada disso. Mas os homens perverteram o ensino do Senhor Jesus a respeito da nossa salvação, colocando como doutrina de salvação os versinhos de São Tiago, apostatando assim das nossas doutrinas originais, que ensina no 5º ponto de doutrina que a salvação só se recebe pela fé em Jesus Cristo. E se você examina o contexto, Jesus está falando sobre comer da sua carne e beber o seu sangue numa linguagem figurada. Entendeu? Que a maioria dos discípulos entenderam isso como canibalismo. Então isso foi uma reação dos judeus, porque eles fizeram uma interpretação estritamente literal às palavras do Senhor Jesus. Eles ficaram com nojo. Canibalismo, o que é isso? A lei proibia beber sangue. A carne tinha que ser sacrificada de acordo com as exigências da lei. Mas, se tivessem levado a sério o motivo por que essa regra havia sido dada, eles teriam entendido as palavras de Jesus. Porque em Levítico 17:11, em outras partes também da lei do Velho Testamento, encontramos o ensino: porquanto é o sangue que fará a expiação em virtude da vida. É o sangue que fará a expiação em virtude da vida eterna. Assim, Jesus estava dizendo: eu estou fazendo a expiação pelos seus pecados, pelos vossos pecados. Tirem proveito disso. Acreditem nisso. Abracem isso. Muitos dos seus seguidores o abandonaram imediatamente. Eles não queriam esse tipo de Messias. Mas os 12 discípulos ficaram com ele e cresceram na fé. Pedro, tomando a palavra, falou em nome de todos. Quando Jesus perguntou: porventura, quereis vós também retirar-vos? Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Agora, você pega esse verso para aplicar em usos e costumes, costume da cultura, que não ofende a Deus, não tem nada a ver com a Bíblia, entendeu? Para com isso aí, meu filho, para com isso. Devemos respeitar a cultura das pessoas, sim, naquilo que não fere os princípios das Escrituras, da Palavra de Deus. Falar do amor de Deus, falar de salvação, falar da pessoa de Jesus, não tem nada a ver com barbicha, cabelo amarrado atrás, uso de kippá. Para com isso, meu filho, para com isso. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Como eu expliquei no vídeo anterior, o Evangelho é para todas as culturas e todos os povos. E a prova está aí. Fizeram doutrina aí que não pode participar de um culto com a cabeça coberta. Fizeram doutrina, como você também está querendo defender essa doutrina. E lá em Israel estão engolindo goela abaixo essa asneira. Porque é uma asneira. Entendeu? Vale aqui para nós? É insignificante, sabe? Mas se vem alguém com a cabeça coberta, um judeu que é da cultura dele, devemos, bico calado, sabe? Ficar quietinho. Ficar repreendendo as pessoas em público.
mais tarde ele vai entender isso e vai aceitar. Entendeu, filho? Ó, beijocas nas bochechas. E me ama, hein? Me ama em nome do Senhor Jesus, viu? Tchau, Belo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, como você está vendo, estou falando a verdade, provando com documentos da igreja, dando o ensino das escrituras sagradas, as verdades da palavra de Deus, mostrando o fundamento que as nossas doutrinas originais, elas têm dentro das escrituras sagradas. Você está entendendo isso? Meu querido irmão, minha querida irmã, no meio da irmandade da congregação tem almas preciosíssimas, amadas pelo nosso Deus, e que estão no engano religioso e não estão salvas. A melhor expectativa que eles têm é de comparecer diante de um Deus que é santidade absoluta e justiça absoluta para dar conta das suas obras. E não vai haver perdão, porque Deus vai julgar com a justiça dele e a santidade dele. E como o homem é incapaz de salvar-se a si mesmo, salvar-se pelos seus próprios esforços, ele fez a obra e está dando a salvação de graça, como um presente. Quem crê tem a vida eterna. Então vamos divulgar esses vídeos meus na internet, aí, pelos fóruns de debate, pelos sites da Irmandade, nas redes sociais, no Twitter, Instagram, no Facebook, enfim, lá no G+, onde tem centenas de comunidades da Congregação Cristã no Brasil, para que eles conheçam a verdade do Evangelho, e saiam do engano religioso e venham a ter as suas almas salvas por toda a eternidade. Aí nós seremos todos muito abençoados, grandemente abençoados, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. E o próprio Deus deu a sua vida na cruz do Calvário para a salvação destas almas. Então vamos trabalhar juntos nesse sentido. Vamos nos empenhar em pregar o Evangelho para a nossa irmandade. Fiquem todos na santa paz de Deus, sempre no glorioso nome do Senhor Jesus.